Olá, irmãos. Você é daquelas pessoas que continua crendo na palavra de Deus? Ou é do tipo da pessoa que escuta a palavra de Deus, mas muitas vezes influenciado por outras pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, acaba se deixando levar por propostas que não condizem com a palavra de Deus? O meu objetivo aqui é que você, ao ouvir este terceiro estudo nosso, você possa continuar confiando no Senhor, nas suas promessas, porque a palavra de Deus não há contradição na palavra. Se Deus diz uma coisa, você tem e você deve crer. Então creia mais no que diz a palavra do que dizem os homens, muitas vezes com subterfúgios, com assuntos que não tem nada a ver com a palavra, e às vezes tenta enganar uma pessoa. Mesmo sendo de Deus, nós somos pessoas tentadas às vezes a crer na mentira. Porém, continue confiando no Senhor, nosso Deus. Eu quero ler para você aqui um texto, e quero basear essa palavra aqui no texto muito triste da palavra do Senhor, que encontra-se no 1 Reis, capítulo 13, versículo de 1 a 34, onde narra a história de um profeta que denunciou os pecados de Jeroboão. Você sabe que o contexto que nós estamos nesse estudo, estamos na nação fragmentada, na ocasião em que o reino do norte estava ali sob o domínio de Jeroboão com as 10 tribos, e o reino do sul com o governo de Roboão, filho de Salomão. Você sabe que o reino se dividiu após a morte de Salomão. O que é triste neste episódio aqui é que um homem de Deus, ele recebeu uma mensagem do Senhor, uma mensagem de Deus, mas infelizmente, por falta de, podemos dizer, de vigilância e mais apego à palavra de Deus, ele se permitiu ser influenciado por uma pessoa que fazia se passar como pessoa de Deus ou como profeta de Deus, mas na verdade era um enganador. Então, um quadro melancólico, triste, e que esse estudo nos sirva para nós firmarmos a nossa fé em Deus. O texto diz assim: e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então este homem de Deus, ele estava em Judá, e ele então sobe a Betel. Então ele transpõe essa fronteira, né, entre o reino do sul, e agora ele entra no reino do norte, colocando ali os seus pés ali em Betel, local onde estava o local. Betel era um dos centros de adoração, assim como Dan também era um centro de idolatria, né? Adoração, mas a idolatria. O versículo diz assim: e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse, veja só o que o profeta disse ali na ocasião, quando ele chega a Betel: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então ele menciona aqui Josias, um dos reis de Judá. Na verdade, essa profecia se cumpriu 300 anos depois. Você pode ver esse cumprimento quando você lê 2 Reis, capítulo 23, versículos 1 ao 20. O versículo 4 diz assim: e deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Então ele proclama a palavra do Senhor, diz de que forma aquele altar iria se fender, iria se quebrar. E no versículo 4 nós vemos aqui a reação de Jeroboão, esse rei pagão, esse rei idólatra, que não gostou nem um pouco de ouvir esta mensagem do homem de Deus contra o altar. O versículo 4 diz: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. Então a reação de Roboão foi que ele, naquele instante, a sua reação foi que prendessem o homem de Deus que tinha profetizado esta palavra sobre a destruição do altar. Então, neste momento em que ele estende a mão para que mandem prender este homem de Deus, a sua mão seca-se instantaneamente, momentaneamente, ele não pôde recolher a sua mão de volta ao mesmo lugar. Nesse mesmo instante, quando após essa reação da mão ter ficado ali parada, paralisada ou secada, a mão do rei Jeroboão, acontece o cumprimento da profecia. No versículo 5 nós vemos o texto dizendo, e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal
que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então o cumprimento foi imediato, porque Deus falou e assim se cumpriu. O versículo 6, nós vemos aqui Jeroboão pedindo a clemência de Deus para que o Senhor cure a sua mão de volta, né, restitua a sua mão de volta. Então ele roga que o profeta orasse, né, para intercedesse a Deus por ele. Imediatamente este homem de Deus, ele então faz a oração. E o texto diz assim: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus, o texto diz, então o homem de Deus orou a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Então foi instantaneamente também esta cura milagrosa. Já o versículo 7, então nós vemos aqui o rei Jeroboão querendo já comprar, né, ou querendo agradar o profeta, este homem de Deus, anônimo, né, mas é um homem de Deus, o texto é bem claro quanto a isso. Após a sua mão ter sido curada, o que ele faz então? Ele tenta agradar ao homem de Deus com a seguinte proposta. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Então queria presentear o homem de Deus pela cura, né, da sua mão. Mas o versículo 8, nós vemos aqui a rejeição do homem de Deus a esta proposta do rei Jeroboão. Ele diz assim: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Aí ele continua no versículo 9, dando recado, a continuação do recado: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. É o que ele está dizendo aqui. E foste por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Aí no versículo 11 aqui apresenta-se outro profeta, só que esse outro profeta não é mencionado nem o nome, ele é uma pessoa também anônima, o profeta, mas aqui também não diz que ele era um homem de Deus, né? No texto que nós estamos lendo, nós vimos logo no início que aquele profeta que profetizou para Jeroboão sobre a destruição do altar, o texto é bem claro, por várias vezes cita ele como homem de Deus. Só que neste texto aqui, no versículo 11, o texto diz assim: e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. Então um profeta velho, só isso, não diz que era um homem de Deus. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento e o montou. Então ele se preparou para ir se encontrar com este homem de Deus. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um cavalo e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele confirma. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Então novamente aquela proposta para ir à casa agora não na casa de Jeroboão, mas na casa desse profeta velho. Aí o profeta de Deus, o homem de Deus, ele diz: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Então novamente ele agora defende a sua fé, a palavra que Deus lhe dera, repetindo praticamente as mesmas palavras que ele tinha dito para Jeroboão. O versículo 18, aí nós vemos aqui o caso de uma mentira. Então aqui que está o ponto nevrálgico desta mensagem, é que este homem de Deus, ele se deixou levar pela mentira de alguém que se deixava se passar por profeta, né, por homem de Deus. Apesar do texto não dizer que este profeta velho era homem de Deus, mas através da mentira seduziu esse homem de Deus com as seguintes palavras: e ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo. Então veja, no versículo inicial desse texto nós falamos aqui que foi o próprio Deus, o Deus enviou o seu profeta, deu a mensagem a ele. Agora aqui há um equívoco. Por quê? Porque agora que esse falso profeta, ou este profeta velho, ele diz que assim como ele era, o homem de Deus, ele também era profeta, e que agora um anjo tinha lhe dado a ele uma mensagem, uma revelação. Então ele diz: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo. Ou seja, aqui é que está a contradição. Se Deus disse que não era para ele
voltar para o mesmo lugar, não se alimentar naquele, não beber, não tomar água, não se alimentar, poderia um anjo agora tomar o lugar de Deus e substituir a palavra de Deus, ou ser superior à palavra de Deus, ou superior à revelação de Deus? Infelizmente o profeta nesse ponto ele não vigiou, e ele, por ter deixado de vigiar, abriu essa brecha nessa sua vida aqui, nesse instante, e ele então deu preferência à palavra deste profeta velho, que segundo o profeta velho tinha recebido esta mensagem de um anjo e não do Senhor. Então ele continua: faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba. Então era o recado do anjo, mas o texto diz, porém mentiu-lhe. Então era uma mentira que estava tentando desviar através da mentira, estava este profeta velho tentando desviar este homem de Deus do prumo, da mensagem que Deus tinha dado. O que acontece no versículo 19 é que ele deu crédito, porque o texto diz que voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Só que no instante que ele estava se alimentando, aí nós vemos aqui a reação de Deus agora. O que é que Deus faz agora? Agora Deus toma o profeta velho, usa a boca do profeta velho para repreender o profeta, o homem de Deus. O versículo 20 diz: e sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Então agora veio a palavra do Senhor ao profeta, aquele profeta que tinha feito o homem de Deus voltar, né, e se alimentar na sua casa. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, que não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Então veja aqui o juízo divino de Deus. Você pode pensar, mas Deus foi muito contundente com ele. Deus não perdoou esse profeta, uma falha dessa não, porque o profeta tinha sido advertido pelo próprio Deus. O próprio Senhor tinha dado a palavra ao homem de Deus, e agora ele se permitiu convencer por uma pessoa que tinha, segundo o profeta velho, recebido a mensagem de um anjo. Então uma mensagem de um anjo jamais vai substituir a palavra de Deus, tá certo? E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão, veja bem, o versículo 24, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Veja como é coisa de Deus. Então um leão jamais vai matar alguém e não fazer nada, não se alimentar daquela pessoa, não é? Mas aqui a gente vê que foi coisa de Deus, porque aquele leão atacou este profeta, este homem de Deus. Poderia ter atacado o seu animal, não atacou o animal, apenas matou o homem de Deus, e as pessoas passavam e viam ali este quadro, né, sombrio, um animal ali parado, o leão parado e o cadáver ali inerte no chão. E o versículo 25 diz: eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitara. Então foi notória essa situação, pessoas ali, muitas pessoas viram, os homens daquela cidade viram este quadro aí sombrio, funesto, desta morte deste profeta. O versículo 26 diz: e ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então vejam novamente aqui o texto sendo praticamente repetitivo, mas é bem adequada a esta situação. O versículo 29 diz: então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. O versículo 30 diz: e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado.
pondo os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Versículo 33, já finalizando, diz: depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, antes dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdote nos lugares altos. Nós vimos no estudo anterior que Jeroboão, ele sem escrúpulo nenhum, ele nomeou pessoas, ou colocou na função de sacerdote, pessoas que não tinham a mínima qualificação, não eram da tribo de Levi, para assumir o cargo sacerdotal. Então, um homem, um rei, realmente, que não tinha fé no coração e não tinha o menor temor a Deus. A quem queria ele enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. O versículo 34 finaliza: e isto foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então aqui está esse estudo triste, sombrio, que revela que o homem de Deus foi dar ouvidos a alguém que se passara como profeta. Na verdade era um profeta da mentira. Ele infelizmente foi dar ouvidos, ao invés de dar ouvidos à palavra do Senhor na sua inteireza, ele abriu esse espaço para crer no que um homem dissera, e este se aproveitando ao dizer que tinha recebido a mensagem de um anjo. Infelizmente ele pagou com a vida. Deus cobrou isso, porque Deus também é justiça. O próprio Deus tinha se revelado a sua palavra ao homem de Deus, e ele, por falta de vigilância, foi dar crédito a este profeta. Este profeta é um profeta, este profeta que enganou este homem de Deus, morava em Betel, mas era aquele profeta conformado com a idolatria, porque se ele realmente fosse um homem de Deus, este que enganou o homem de Deus, ele teria também profetizado, teria falado alguma palavra contra a idolatria de Jeroboão, mas ele foi daquelas pessoas que vê o pecado e não ataca o pecado. Então ele tinha, podemos dizer que ele era conivente com os pecados de Jeroboão. Já o homem de Deus que morava em Judá teve que ir a Betel para repreender e para entregar o recado de Deus a Jeroboão. Portanto, o recado que eu tenho é que você deve continuar a confiar e crer na palavra do Senhor. Não abra espaço, porque na palavra de Deus não há contradição. Não creia em mensagens, muitas vezes, tiradas de assuntos que não tem nada a ver com a Bíblia, para tentar você a formar uma ideia, a você formar uma doutrina, coisas que não condizem com a palavra do Senhor. O crivo é a palavra de Deus. Se não passar pelo crivo da palavra de Deus, pode rejeitar, porque é só filosofia, pensamentos humanos, e muitas vezes leva as pessoas à queda. Que Deus abençoe a todos.